Soares, temos situações difíceis pela frente. Os investidores estão requerendo seus investimentos e muitos fazendeiros e senhores de terras não estão pagando. Temos a denúncia que o senhor de terras, André Dias de Azevedo, ele está conspirando contra o nosso domínio no engenho São Tiago Maior. Temos que fazer alguma coisa. Senhor, esta informação foi paga? Sim. Então esta informação não é de total confiança. Ele nos forneceu dados importantes que estão sendo alimentadas e enunciadas pelos habitantes do São Tiago Maior. O Paulo Linge já ordenou a captura dos principais daquele engenho. Prepare-se. A situação era realmente difícil e muitas tropas vagavam entre as florestas e os canaviais. Preparei-me no espírito, mas o meu corpo pertencia a Murciano. Enquanto isto, a minha alma descansava em um profundo paraíso. O amor é um vício que nos faz bem enquanto dura. Eu não queria saber qual inimigo que iria enfrentar. Eu só queria amar, sentir o calor da minha alma, daquela pequenina e frágil Índia. Chegou o dia das tropas partirem e foram recrutados nativos potiguaras. E Putiaçu se ofereceu para ir com vários valentes, mesmo sem saber o que realmente estava acontecendo ou o que iria acontecer. Eles vieram trazendo seus facões e flechas. Alguns traziam armas que lhes foram presenteados por oficiais. Nos reunimos, passamos as ordens diante de todos e fomos ao nosso destino. Os pastores carvinitas diziam que o nosso destino está escrito até mesmo antes de nascermos. Mas o padre Domingues me falou que o destino pode até estar escrito, mas quando olhamos a caligrafia, notaremos que nos pertence. Estaria eu marchando para algum objetivo meu? Por que defenderia ricos e banqueiros com a minha própria vida? Essas respostas eu não as encontrei. Marchamos pelas matas em várias direções e vários destinos. E não muito longe encontramos uma fazenda incendiada e fazendeiros que eram nossos amigos, todos mortos. Quem nos haveria matado? Certamente os vassalos, mas os populares poderiam pensar que fomos nós. O que realmente aconteceu? Ao verem as tropas, muitos pensavam que eram nós os causadores daquelas mortes. A dificuldade de comunicação era muito grande e tudo era de difícil explicação. Como não tínhamos tempo, partimos sem os esclarecimentos devidos. Ah, que pena! Corpos parecendo bonecos mortos incendiados, como se nada fossem. Isto causava certa irritação na tropa, que ficava ansiosa para entrar em ação. A caminho dos sertões, sob a luz intensa da lua, dormíamos, guardados por alguns sentinelas. Em um sono profundo, sonhei que estava em um lugar onde havia uma festa muito grande. Pessoas riam e bebiam sem preocupações. Danças havia e crianças corriam entre os casais. Depois de observar estas cenas de felicidade, voltei os olhos para o salão de festa e não havia mais aquelas pessoas, e em seu lugar havia cães de diversas cores
e tamanhos, celebrando uma caçada de seus despojos. Enquanto aqueles cães comemoravam, outros cães chegavam junto ao grande terreiro, e por alguns minutos as matilhas se observaram, apenas com leves sons em suas gargantas. Os cães que chegaram pareciam os chefes da matilha, o que não agradou os demais cães, que iniciaram uma luta ferrenha com os cães que chegaram de fora. A briga foi terrível, e pescoços logo foram sendo esmagados pelos dentes da matilha intrusa. Os cães que chegaram eram grandes e estavam querendo prenda. Com o preparo da segunda matilha, os cães que estavam no terreiro foram mortos, um a um, até que todos pararam frente a uma cena inesperada. No meio de cães raivosos, uma bela cria de uma bela cadelinha havia. Todos os cães raivosos, ainda com sangue em seus dentes, pararam mediante a beleza daquela cria tão linda, de pelos brilhantes e olhos bem acabados. Acordei-me ofegante ao nascer do sol e fiquei a pensar o que estava acontecendo. Tudo bem, Tenente Soares? Sim, soldado, sim. Foi apenas um pesadelo daqueles. Continuamos a nossa caminhada em direção ao engenho Santiago Maior, passando por vários outros. Recolhíamos donativos e impostos não pagos pelo caminho, até que chegamos junto ao engenho que estava em festa. Adria, o engenho está em festa, senhor. Não podemos aguardar aqui nos mosquitos e nas moscas o término desta festa. Vamos em direção aos chefes em particular. Fomos à festa, que estava muito animada, mas parou mediante a nossa presença. Demonstramos-nos simpáticos e nos fizemos de amigos para não causar tumulto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quem são esses? Ah, são finlandeses. São lindos, hein? Olha lá. Aquele bando de gente lá, olha lá. Tá tudo armado. Cuidado, fica de olho. E esse índio enorme que tá. Esse índio é gigante. É Potiaçu. É o chefe dos índios Potiguara, da Baía da Traição. Ele é o chefe. É os holandeses que tá vindo aí. É os homens de guerra das Holandas, lá do Forte de Santa Catarina. Cuidado, capitão. Índios desconhecidos, amoréis, índios bravos, indomáveis, não gostar de índio, Paraíba, frecheiro, muito perigoso. Os potiguaras e a presença deste tapuia alvoroçou o povo, já que esses traziam facões em suas mãos. Caçávamos entre os povos mineiros com vários índios que nos observavam profundamente. Estamos aqui para falar com o senhor André Dias de Azeredo. Por favor, chame-o. Havia uma tensão no ar.
e a casa grande estava lotada de pessoas nobres e simples, vestidos para a festa. Eu sabia que aquela situação era uma bomba pronta para explodir, mas não imaginava o pior. Paulo Lynch era exigente e o nosso capitão teria que executar suas ordens com rapidez se não quisesse sofrer repreensões. Por favor, queremos falar com o senhor André Dias de Azeredo ou qualquer pessoa que possa representá-lo. Olhando ao redor, estávamos cercados. Mas quem seria o louco de iniciar uma guerra bem no meio de crianças, mulheres e velhos? Nunca devemos duvidar dos loucos, afinal, eles são loucos. Um tapuia de uma nação desconhecida por nós veio e disparou de dentro da casa grande uma flecha, bem no peito de um de nossos soldados, que cai agonizando, e assim o pior aconteceu. A tropa abre fogo para todos os lados. Os mortos começaram a cair no chão. Todos estavam sendo atingidos, até aqueles que nada tinham com esta guerra. Tudo que se mexia era alvo com potencial. Índios ferozes e até mulheres saltaram sobre a nossa tropa, que reagiu fortemente. O Tiassur nos defendia e com seu facão amolado, ele cortava todos que se aproximassem. A força dele era tanta que dissipava pessoas e membros só com um único golpe de seu facão. Que cena terrível! Aquele terreiro de alegria logo se tornou um terreiro de sangue. Vestidos de festa de cor branca logo se tornavam vermelho, com o sangue daqueles que festejavam. Pessoas eram arremessadas de dentro da casa grande e mulheres eram agarradas pelo pescoço e mortas. Eles também nos atacavam, levando desvantagem pelo despreparo, geralmente morrendo na primeira investida. A cena durou alguns minutos e nativos, negros, mestiços, brancos experimentaram a força de nosso exército. Muitas vezes Potiassur me salvou das investidas os furiosos que caíam às montanhas. Os potiguaras mostravam sua força e ninguém podia os combater. Exausto de tanto lutar, olhei ao meu redor e vi os cadáveres espalhados pelo chão, junto com pessoas que agonizavam com suas feridas e morte. Procurei a tropa e achei a sua reunião um pouco adiante, junto à casa grande. Fui até lá, apanhado por Potiassur, e a curiosidade era grande. O que fizera tantos soldados se ajuntarem assim, já que estavam todos mortos? Olhei em meio à roda de furiosos e vi no meio dela uma linda mulher, filha de André Dias de Azeredo, caída no chão, chorando, vestindo um vestido branco com babados furados sobre os seus seios pintados com pinguinhos vermelhos. Nativos e soldados com suas facas e facões sujos de sangue não conseguiam matar aquela moça tão linda e perfeita. Ninguém ousava matar coisa tão linda. Parecia que tinha sido feita pelo próprio Deus. Senhor, matamos ela? Não, deixa chorar pelos seus mortos. Não existem vencedores em uma guerra. Existem sim os que têm menos prejuízo,
haviam tantos mortos e outros que agonizavam sua dor, que para mim não tinha valor aquela vitória. Lembrei-me do sonho e temi. Nunca tinha experimentado sensação tão diferente e sonho tão enigmático que pareceu acontecer bem em minha frente. A partir daquele momento passei a ter sonhos onde animais representavam situações na alma humana. Recolhemos os valores e partimos, deixando para os da localidade enterrar os seus mortos. Entre nossos exércitos havia ferido que tínhamos de carregar, mas o peso maior era a imagem daquelas pessoas mortas e moribundas no chão. Partimos rápidos, para não sermos alcançados pelos revoltosos que se escondiam na mata. Partimos em direção de casa como um cão ferido, e em minha mente a imagem real era de um sonho que me incomodava. Por que estava tendo aquelas imagens terríveis? No caminho para o forte de Santa Catarina, fomos atacados por um grupo pequeno, mas bem armado, de tapuias tabajaras, com brancos portugueses. E novamente entramos em combate ferrenho, o que fez com que eles fugissem depois de muitas baixas. O melhor de uma viagem é sempre a volta para casa. Estávamos cansados, feridos e com a moral baixa. Necessitávamos de um lar. Boa parte eu compreendia a luta daqueles nativos que pensavam que iríamos tomar o seu lar. Mas na verdade, estávamos em uma guerra que não era nossa. E muitos, como os potiguaras, nem mesmo sabiam os porquês dos combates. A guerra é uma insanidade legal. Depois deste massacre, houve várias expedições que visavam patrulhar o território dominado. E nessas patrulhas enfrentávamos muitos combates. Índios ferozes e lusitanos revoltosos. Tivemos sempre a mão potiguara ao nosso lado, e sem eles o exército holandês não teria êxito em um território tão vasto. Ao nosso lado estava sempre eles, observando os inimigos, e no ataque eles eram valentes em primazia. Na verdade, os verdadeiros heróis de nossos combates eram eles, que sem garantia nem ouro nem prata lutavam pela simpatia com nossa raça e causa. Eu não compreendia o porquê as autoridades da Companhia das Índias Ocidentais não investiam pesado neste povo que demonstrou tão grande amor pelo governo holandês. Desde o dia que o conheceu, nasceu uma grande amizade entre Potiaçu e eu. E em nome desta amizade, inúmeras vezes, ele me salvou de tapuias ferozes. O medo do exército holandês era que os índios cariris se tornassem aliados dos portugueses, pois se assim acontecesse, teríamos muitos problemas, já que esta etnia dos Ebucuá cariris era grande guerreira e de grande ferocidade. Eles existiam na região da Grande Campina Grande, sobre a Serra dos Índios, Borboremas e Bodopicás. A nossa ação assustou os vassalos, que se aquietou trazendo uma paz aparente,
para o nosso forte que voltou à rotina.